o Ministério Público Federal. Em geral não fala de geral. Doutor, bom, a gente está se ajeitando. Bom, a gente tem feito a ata digital gravada, né, e aí a gente analisa, é um ato público, a gente analisa se tem informações, se tem algum tipo de informação sigilosa, né, ou caso não tenha, essa informação pode ficar disponível para consulta, né, das pessoas. Então é um ato público, então vocês fiquem com essa consciência. Caso tenha alguma coisa sigilosa, denúncias, alguma coisa desse tipo, a gente analisa. Deixa eu só pegar um café aqui. Vocês fiquem à vontade também, viu? Tá, muito obrigado. Aqui é melhor que o muito obrigado. da máquina. Eu queria. nós não temos, nós não temos nenhuma denúncia propriamente a fazer. Nós temos simplesmente estranhezas. Tá, deixa eu só colocar antes a situação desse procedimento. Ele começou esse procedimento com a provocação da Merial. Ela fez um contato aqui e falou que o procedimento do mapa não era adequado, que gerava prejuízo, que tinha uma cobrança técnica inadequada, etc. A gente tem muito cuidado para lidar com a empresa, porque a gente sabe que os senhores têm a concorrência, exatamente. Então, eu analisei bastante isso, acabei achando que tinha sentido em instaurar, foi instaurado o procedimento. Chamamos o mapa para prestar esclarecimentos, explicaram o procedimento da portaria, e a Merial trouxe alguns questionamentos de que algumas daquelas exigências, isso aí é um pouco para trás, acho que do que os senhores ainda tiveram conhecimento, de que algumas daquelas exigências eram incabidas, né? Especificamente porque eles teriam alternativas suficientes. A forma que a gente encontrou de tocar esse processamento sem... alguém? Quem será que está com o celular? Acho que é lá fora. Tá bom. Então a forma que eu achei foi o seguinte: a única coisa que eu falei que eu iria fazer era encaminhar esses questionamentos formalmente da Merial para o mapa, para a coordenação responsável, para ela se manifestar tecnicamente se aquilo tinha sentido ou não. Bom, se ela se manifestar, o que para mim não podia era um questionamento técnico dizendo que uma normativa era inadequada, não ser respondido, que era essa que era uma desconfiança no início. Se fosse respondido, estava resolvido, respondido pelo sim ou pelo não. Nesse tempo, primeiro, eu não lembro bem a sequência já exata, mas os senhores fizeram contato, trouxeram a realidade para a gente e a gente também oficiou ao Ministério, e eles deram a resposta de que foi suspensa, aí exatamente o que os senhores tinham trazido, né? Foram suspensas aquelas exigências e que, portanto, o nosso pedido originário não tinha sido nem apreciado, porque essa questão tinha sido resolvida de outro modo. Então, claramente colocando o que a gente tem aqui nesse inquérito civil. A minha perspectiva, para mim, me interessa as duas coisas principalmente que me vêm, a proteção da saúde pública, que essa área, né, tenha a melhor proteção possível pela questão da saúde humana, pela questão comercial, etc. E que o procedimento do mapa seja correto, técnico. Esse é o foco que eu tenho, seja para falar com a Merial, seja para falar com os senhores, com o mapa, etc. Então, apresentada a questão, agora você vai... Então é o seguinte, a normativa que era questionada pela Merial era a Instrução Normativa número 5 de 2012. Tá? Essa foi uma instrução normativa discutida por 3 anos, com consultas públicas. Um calhamaço, eu mandei inclusive digitalmente a cópia do processo. A própria Merial. A própria Merial, inclusive, consultada e extremamente participativa no processo de elaboração. Dessa explicar que o SINDAN tem uma comissão que chama Comissão de Assuntos Afetosos do SINDAN. SINDAN é o sindicato das indústrias, que nuclea as indústrias veterinárias. Tem uma comissão que chama Comissão de Assuntos Afetosos do SINDAN, que participa e é um link junto ao Ministério para todos os assuntos técnicos da afetosos. Então, todos os laboratórios participaram da conclusão e realização dessa norma e concordaram. Então, isso foi discutido
en audiencia pública y posteriormente aprobado en 2012. Isso. E, logicamente, alguns laboratórios já tinham essa norma, porque nós sabíamos que tínhamos que entrar com essa norma. Sim. Então, nós construímos nossas plantas de acordo com essa nova futura norma. Então, nós inauguramos nossa planta em 2010 e essa lei só foi aprovada em 2012. Quer dizer, houve um grande prazo para isto ser adequado. Mesmo assim, alguns laboratórios não se adequaram. Alguns alegando que queriam fazer pelas plantas, outros alegando que não tinham recursos e foram pedindo tempo para se adequar. Até que chegou um momento que não houve mais tempo e elas foram fechadas por simplesmente não cumprir com a lei. E ficaram abertos aqueles laboratórios que estavam adequados à lei. É muito importante também lembrar uma coisa. Quando a normativa em 5 entrou em vigor, alguns dos laboratórios que atuavam no país tiveram por bem deixar de atuar. Alguns deles dois laboratórios que encerraram. simplesmente fecharam porque achavam que o mercado da aftosa não ia dar muita coisa e não compensava fazer grandes investimentos para continuar. Então, plantas como a de Fortaleza, que era da MCD, fechou suas portas, esse terreno foi a Baía de Fortaleza, fechou suas plantas, porque concordavam com o problema também. As empresas matrizes concordavam com o risco. Eu quero lhe explicar uma coisa que é técnica. Eu sou veterinário especialista em febre aftosa, há muitos anos, já 40 anos. Então, o negócio é o seguinte: quando a febre aftosa é uma doença que só afeta animais, isso é importante dizer. Quando a doença está sendo controlada no Brasil, praticamente está controlada com vacinação, esse é o status do país, como não está havendo surtos de aftosa no campo, o maior risco é que o vírus escape do laboratório. Isso não é uma novidade, já aconteceu na Inglaterra, passou prejuízos de 7 bilhões de libras, um escape de vírus de laboratório. Então, o que acontece? Quando o Ministério da Agricultura viu que o Brasil estava com a situação relativamente tranquila no campo, começou a essa nova etapa de exigir que os laboratórios fossem totalmente biosseguros, porque a gente trabalha, doutor, com o mesmo vírus que causa a doença K. É um vírus que é trabalhado em grande escala, por exemplo, eu produzo 20.000 litros de vírus por dia, e esse vírus tem que ser inativado e corretamente inativado para que não escape. E toda a instalação tem um bunker que tem pressão negativa para que esse vírus escape no meio ambiente e possa causar um surto como aconteceu em outros países. Então, nesse status é fundamental. E isso não é só pela saúde humana. A saúde animal e o comércio de carne no Brasil, que hoje é uma das fontes mais importantes que o Brasil tem de ingressos. Então, hoje o Brasil está fechando nesse momento acordo com os Estados Unidos, abrindo mercado com China e outros países, que nem imagina que a lei de biossegurança no Brasil tem sido relaxada por 2 anos. E se hoje os laboratórios estão funcionando, alguns laboratórios estão funcionando em condições que não dizem, não são complacentes com o que manda a Organização Mundial da Saúde Animal, que é a OIE, que estabelece DL4 para trabalhar no meio da aftosa. E isso foi uma casuística porque, bom, o senhor sabe da situação do que aconteceu, vamos dizer, para favorecer ou dar mais tempo ao laboratório que não cumprem a lei, poder continuar produzindo. Teve também, eu lembrei agora, acho que faz parte do conjunto de argumentos dessa análise, até uma reportagem, se não me engano, no Valor Econômico, falando de um possível desabastecimento, da quantidade de vacinas. Essa foi a alegação, né, que se utilizou, uma falsa alegação, porque veja bem, a campanha foi aprendida praticamente sem um laboratório, porque os laboratórios sabiam agora, e você para fazer um estoque de vacina, você faz estoque 7 meses antes. Por exemplo, eu agora no meu laboratório estou fazendo vacina para a primeira campanha de 2016. Porque o controle de qualidade de uma vacina aftosa dura de 7 meses. Então, não era verdade que o mercado estava desabastecido. Os novos laboratórios que entraram no mercado estavam dando conta do mercado.
Sobraram 60 milhões de doses pós-campanha agora de Posso só março. fazer uma observação, doutor? Sim, claro, doutor. É o seguinte, e essa também é uma argumentação de pedra ouvido, isso não tem processo administrativo nenhum. Os produtores que continuam produzindo não foram consultados para dizer qual capacidade de produção. É um argumento de ocasião para atender a imprensa. Eu até acho que o valor econômico foi, ele colocava, levantava a hipótese, mas não concluía dizendo que era a situação. Ele levava aquela questão. Deixou entender de que tinha essas alegações. É porque o próprio sindicato respondeu que não ia ter problema de vacinas, né? O processo que antecedeu a edição da IN4, que é a que suspende a IN5, foi um processo aberto pela Merial, em que ela ofereceu alternativas ao cumprimento das normas da IN5. Alternativas essas que não foram aceitas. Esse processo administrativo então foi encerrado de forma inconclusiva e a IN4 foi baixada, né, desrespeitando criador de gado, desrespeitando quem investiu para produzir em conformidade com as normas internacionais, né, o Brasil é signatário. Né, então o que acontece? Isso gerou da parte. Respeitou o próprio fiscais federais. Os próprios Tem uma comissão de biossegurança. Eu fiz esse questionamento com muito cuidado, porque a gente sabe, é comum que o cidadão, uma empresa, tenha uma discordância com o órgão público. Sim. E assim, na maioria das vezes eu vejo o órgão com uma competência técnica e responsabilidade. Então, eu também não queria gerar esse constrangimento. Até que no início eu fiquei preocupado quando veio essa informação dos senhores, mas depois, pelo que eu vi, não tinha uma linha, assim, o que a gente requisitou para eles da informação não teve a ver com o que aconteceu. Bom, pelo menos até onde a gente identifica, né? De qualquer modo, assim, a gente também tem uma situação delicada aqui que volta e meia a gente enfrenta. Eles trazem as questões mais variadas para a gente, né? A gente teve um caso aqui de discussão do NAT, que é um exame de sangue, que chegou num grau que a gente não tinha a menor condição, pesquisadores da Biomanguinhos, da Fiocruz, de associações hematológicas do Brasil, médicos, professores e tal, de cada um dizendo exatamente o contrário do outro, e a gente sem condição né, técnica de dizer. De tomar uma ideia. Então, assim, isso num certo ponto é algo que às vezes leva o judiciário a tomar aquele outro ponto, quer dizer, né, o que o órgão técnico falou está falado, seja em que momento for, né? Eu particularmente acho que a gente tem que ir até onde a gente sentir que consegue fazer. Num primeiro momento, os argumentos trazidos pela Merial faziam sentido. Não conheço, né, como funciona, nem sabia, por exemplo, dessa correspondência dessa norma com os padrões internacionais, mas particularmente como o Ministério Público Federal, seja em direitos humanos, seja em que normas forem, a gente entende que a gente deve. Tem padrões internacionais que a gente deve atingir, sempre, claro, né, sempre eles normalmente demonstram, né, uma evolução da qualidade. Então, entendo o que os senhores estão trazendo. Essa norma, então, essa norma que teve agora suspensa, né, durante um período. Durante 2 anos, isso sem combinar com o vírus, né? Que ele não vai escapar. Sim, ela está totalmente de acordo com os padrões internacionais, com que a instrução normativa 4 é um fator que desativa os pontos principais da instrução normativa 5, a biossegurança, que são aqueles que dizem respeito justamente à carência dessa sentença que está no fechado. Quarentena por um ano, extensivo por mais um ano. Quarentena, tratamento efluentes, você tem a questão da contenção de ar dentro da fábrica. Então, eu até lembro, assim, a gente pode conversar, não sei se a gente vai conseguir concluir alguma coisa, né? Mas como esses foram os argumentos que foram trazidos, um deles, a questão do ar, se eu não me engano, era a questão dos aspiradores independentes. Até vi, né, dizendo, então, houve uma explicação para ser considerada pelo Ministério de que não precisariam ser, acho que, os aspiradores independentes, porque cumpriria. Uma do que eu, grosso modo, tá? Estou falando, né, isso aí tem que ver um parecer técnico para analisar corretamente.
do tanque, de que o isolamento que existia, embora não aquele, era o isolamento que cumpria a mesma função. Essa foi a questão. De qualquer modo, pelo que os senhores falam da decisão, ela não entrou em questões concretas nenhuma. Não. Ela simplesmente suspendeu esses requisitos, particularmente, as exigências, essas que o doutor está falando. Essas particularmente, as exigências, dizendo nomes, as exigências requeridas pela Merial e pela Vale. São as duas empresas que estavam sob fiscalização, com as atividades já para serem suspensas. Não, suspensas. A Vale já estava suspensa também pelo Ministério. Então foi uma norma absolutamente pessoal, para começar, sem ser precedido de qualquer processo administrativo, sem respeitar direito de criador de gado, sem respeitar direito de quem está nativa no comércio, na lida, né? Tá. Então, eu acho que para mim, desculpa interromper, doutor, para mim o que me ajudaria, que eu vejo que por hora, né, que seria mais importante para o procedimento, seria se os senhores pudessem me trazer informações a respeito dos riscos do não cumprimento, né, dessas exigências que foram suspensas, ou seja, seria elementos técnicos dessa possibilidade de contaminação. Em cada ponto a ponto, o risco sempre é um só, o escape de vírus ao meio ambiente. Esse é o principal. Ou através do tratamento dos clientes, ou através do ar. Porque o que passa? Todo o sistema, quando uma vez que o laboratório de aftosa começa a funcionar, ele sempre trabalha em pressão negativa. E esse ar que sai em pressão negativa para que nada saia para o exterior, passa, todo o que sai para o exterior passa por uma filtração dupla do ar condicionado. Essa filtração é dupla, em série e em paralelo. São 4 sistemas na realidade de segurança. A duplicidade do sistema de que se um falha, o outro passa a suprir o sistema que falhou e faz isso automaticamente. E, além disso, se por algum caso, um desses filtros fura, o outro está aqui como recado. Então, essas são condicionadas. Então, todos esses pontos que estão ali sendo relaxados, implicam nada mais, nada menos na possibilidade muito maior de que o vírus venha escapar ao exterior. Isso é o ponto. Não há mais outro risco. Acho que uma outra coisa. Se Brasil tiver um surto nas imediações de um laboratório ou de um funcionário que sabe com um banho tecnicamente perfeito, ele pode entrar em contato com um bovino e esse bovino causar um surto de aftosa. Um surto de aftosa pode ser que não cause grande repercussão pelo surto em si, mas a informação do surto fecha o mercado de carne brasileiro. Esse tipo. Fora o combate ao surto, que significa o risco sanitário e eliminação dos animais com eu vou contar um caso, senhor, até engraçado, que é o seguinte. Esteve em Nova outro dia um sujeito, um professor da Universidade Federal de Viçosa, chamado Cláudio Mafra. Por que ele foi em Nova? Queria conhecer as instalações que são no nível de biossegurança 4. Chegou lá para conhecer, eles estão construindo uma planta de nível de biossegurança 4, lá em Viçosa. Chegou lá para conhecer e tudo mais, e de repente começaram a conversar sobre a questão dessa IN4. Tá? Graciosamente, porque o Nova está contestando judicialmente a IN4, tá? Graciosamente o Cláudio fez um parecer para a gente. Graciosamente fez e ele relata quais são os riscos dessa. Tá? Eu tenho aqui apócrifa, mas é coisa do Ministério, tá? Uma manifestação dos fiscais da Comissão de Biossegurança contrária à IN4. No procedimento da Merial da IN4 há um parecer do conjunto da AGU contrário ao atendimento dos pedidos da Merial. E esse que eu já mandei por e-mail. Da mesma forma, há um parecer da Comissão de Biossegurança também contrário ao atendimento desse pleito da Merial. Tá, esses dois são oficiais, o parecer do Conjúrio e da Comissão de Biossegurança. Sim, estão dentro do processo.
E os senhores contestaram judicialmente? Contestamos judicialmente pelo processo seguido e pela questão da competição, basicamente. Tá. Os senhores pediram anulação da normativa e que ação que os senhores manejaram? É uma ação ordinária. Até pela questão de necessidade eventual de uma nova prova, tem pedido de antecipação de tutela. Tá. Aonde que os senhores fizeram a ação? Brasília. Eu acho que uma coisa que os senhores podem fazer, se já não tem, pediram a intervenção do Ministério Público? Sim, pediram a intervenção do Ministério Público. Minha comunicação com o senhor foi só pela notícia de que existia. Tá. No processo que acabou redundando aí de CRM4, havia a notícia de que a Merial tinha instaurado o procedimento. Sim. Então já havia no Ministério Público Federal gente envolvida e com conhecimento. Sim, o doutor citou. Eu até diria, se depois, eu não sei como eles distribuem exatamente a matéria lá em Brasília, mas seria interessante, eventualmente, até da área ambiental mesmo, do Ministério Público, porque às vezes a área geral, acho que a área ambiental ela teria uma especial atenção e conhecimento maior da matéria. Sim. Então, se os senhores tiverem a oportunidade de se manifestar quanto a isso, eu acho que vale a pena. Muito mais da metade é o currículo. O currículo dele é mais educado. Tá. Você tem aquela manifestação dos fiscais? Da comissão? Sim. Mas só que não assinado. Mas ela existe. Se o senhor for tem assinado lá. Tá. Tem? Não, são os 14 fiscais da comissão. Tá ótimo. Eles fizeram a manifestação e entregaram ao secretário. Bom, eu vou analisar a documentação, possivelmente remarque a reunião, né, como eu havia dito, com a presença do Ministério, para que ele possa se manifestar. Tem barrigado esse assunto, só para falar com o senhor claro e abertamente. E lá dentro a conversa de que a coisa é realmente insustentável. Isso eu falo com o senhor porque eles são do ramo. Sim. Eles têm interlocutores. Né? Inclusive, isso é uma coisa que foi uma conversa com o secretário. Mas o secretário me chamou e prometeu, já por 2 oportunidades, que ele revogaria a lei. Ele prometeu para o dia 18 de maio e depois me prometeu para o dia 30 de maio. Sim. Que ele revogaria a lei. Eu tenho outros pareceres, inclusive o senhor foi falar da Fiocruz, eu tenho o Silvio Vale, que é Silvio Vale da filha. Esse contratado para dar parecer a respeito da lei nuclear. Tá. Agora, esse do Cláudio eu faço questão de dizer, realmente foi gracioso, ele escreveu com raiva. Tá. Por raiva. Porque teve um longo processo de participação que foi. É isso. Eu realmente não tinha conhecimento disso, né? Só quem é da área para saber. Tá certo. Deixa eu falar. E se o senhor quiser, ontem, até estudando um pouquinho para vir para cá, eu encontrei uma dissertação de mestrado, até da USP, não é? Na USP feita em 2011, tá? Ou seja, anterior à IM5, mas em que ela faz toda a referência à legislação internacional sobre biossegurança e febre aftosa. É uma coisa absolutamente insuspeita. E o Brasil, é até engraçado porque dizem que aqui no Brasil nós temos uma política nacional de erradicação da febre aftosa. Para nós, sem combinar com o vírus, que ele não vai fazer nada por esses 2 anos, não é uma política nacional de erradicação. Né? Você deu um passo para frente em 2012, para em 2015 dar 3 para trás. É isso.
Esse documento eu tenho aqui. Agora, o documento é 400 páginas. De nível técnico bastante elevado. Não sei se você não vai ter tempo. Mas eu gostaria, se os senhores podem encaminhar, porque eu vou analisar realmente que medida que... Está aqui. Se os senhores tiverem disponibilidade... Para ler é assim e assim. Ler mesmo, se não tem condição. Mas pode ser útil. Eu posso tirar uma cópia? Claro. Esse documento Claro. eu não tenho. Esse? Exatamente. Bom, o doutor quer tirar foto ou quer pedir para ele tirar a cópia aqui? Pode tirar a cópia para mim? Pode. André, você ajuda? Você tira uma cópia aqui do doutor, do documento? E aí a gente pode ficar com a cópia e a gente... Aproveitando a presença dos senhores, acho que por hora eu recebi a documentação, vou analisar, eu tenho alguma coisa em mente. Os senhores podem consultar, o doutor já consultou o procedimento pela internet? Não. Eu preciso. Tenta olhar depois, tem consulta processual ao Ministério Público Federal com o número do procedimento, as pessoas conseguem... Aí, eu já fiz. No federal, não mesmo porque teve essa infeliz coincidência que eu achei que... não, mas foi útil, eu achava que podia ser mesmo assim. Eu prefiro, nesse tipo de situação, ouvir as partes junto, mas... Não, tudo bem. Né, eles também... Doutor Aldo, sinceramente, com o Ministério aqui, talvez a gente não tivesse ocasião de reportar essas coisas todas, porque... Eu reportaria. Eu reportaria. Eu reportaria com maior tranquilidade. Não, mas eu acho que a dinâmica fica ruim para isso, sabe? Ela fica mais truncada um pouco, mas ainda assim, o que os senhores trouxeram, tudo tem fundamento, é claro, é de conhecimento. Eu acho que os senhores trariam... Os documentos são todos fornecidos pelo próprio Ministério, editados e fornecidos pelo Ministério. Eu acho que... porque da mesma forma como... assim como eu vi a Merial antes. Sim. Que eles vieram antes. Ou seja, o ideal, para quem não conhece a área, é ouvir as diversas partes. Porque aí a outra já está ali para dizer se alguma vai ser CD. Então, mas para mim funcionou bem. Vocês trouxeram vários elementos e está bastante clara a posição. O que o senhor quer que eu mande? Mais parecer técnico? Quer que mande de novo o processo administrativo da IM5? Da Merial. Esse procedimento, vocês falaram que tinha, deixa eu ver qual, é o da 4 da União? Isso, esse que tem as duas, que tem o parecer da Conjúria e da comissão. Sim. Ou esse aqui é o da comissão ou esse aqui é o dos servidores, é aquele menor, aquele da cópia? O da cópia é da comissão. É o da comissão de segurança. É uma manifestação da comissão após a edição da linha 4. Tá certo. Da norma de suspensão. Então esse é interessante, o Dr. Gemedito, também o parecer do Conjuro. Sim. Pode ser interessante, acho que é o Conjuro falando, inclusive, que não ia nem discutir a história, porque antes de entrar no mérito, pessoalidade é um negócio que não existe na administração pública. E no processo da Merial, é engraçado, isso eu tenho que falar, porque havia uma combinação da Merial de que teria uma solução até 10 de abril aqui. No processo da Merial aparece toda hora o seguinte, tem que ser até o dia 10 de abril. Tá? Chuta a data da norma, 10 de abril. Não precisa muita coisa para ligar os pontos, né? Eu também não posso fazer mais do que... Eu sei que a requisição que eu fiz era para o Ministério Público, o MAPA se manifestar sobre os questionamentos técnicos da empresa, né? E a resposta que eu tive, está nos autos, é de que isso se tornou desnecessário porque foi editada a norma, essa que vocês conhecem muito bem. A manifestação da AGU, inclusive, diz que essa publicação dessa linha 4 traria descredibilidade do mapa. Chega a isso. Sim. Bom, eu posso dizer especificamente, eu vou analisar, mas sem nenhuma certeza de que eu vá concluir por isso, a possibilidade talvez de uma recomendação, porque ela tem um aspecto menos cogente que o judicial, mas o judicial já tem inclusive questionamento,
E se eu concluir por isso, posiciono o Ministério Público Federal, pelo menos aqui, em relação a esse... Na via judicial é simplesmente o seguinte, que a entrada de uma empresa, ela é pelo aspecto da concorrência, o que não é visto com tanta simpatia como é a entrada de uma associação ou do próprio Ministério Público e tudo mais. É evidente que os interesses a serem tutelados pelo Ministério Público são absolutamente outros, e a gente está trazendo aqui exatamente a questão do risco. Né? O que acontece com o boi infectado por vírus da febre aftosa? O senhor sabe, né? Não. Coloca na vala e fuzila. Se de preferência põe fogo depois. Põe fogo, tem fogo. É isso aí. Aliás, esse é o menor prejuízo. É o menor prejuízo, não. E aqui, a lasca é igual fogo em palha. Né? É uma loucura. A febre aftosa tem muito na China e suínos, né? Então é o seguinte, aparece um foco no dia seguinte tem 2.000 focos, 3.000 focos. até aproveitando aí, acho que desse assunto está ok, mas aproveitando a presença dos senhores, se puderem me dar alguma orientação, né, uma opinião, a gente tem um outro inquérito civil público aqui, que é em relação à fiscalização sanitária pública, né, o CIF, o estadual, o municipal, nos abatedouros de carne. Né? Tem a questão do abatedouro clandestino, mas a nossa avaliação tem um foco na questão do se essa fiscalização está sendo bem feita. Acho que essa é a questão, um questionamento nisso. E aí sim, eu entendi que na febre aftosa não é, mas aí tem uma série de doenças lá que tem um reflexo para a saúde. Né? Dessa área, os senhores teriam... Qual é o original? Esse tá bom. Nesse assunto, os senhores teriam alguma informações, algum interesse, alguma análise? Não é nossa área. O que nós sabemos é que algumas prefeituras que têm pequenos abatedouros, porque têm uma população muito pequena, não têm condições de ter recursos para ter um grande frigorífico, isso que oferecer uma grande instalação. Né? Agora, é importantíssimo que as carcaças sejam fiscalizadas humanamente. Isso é essencial para a saúde humana. Do ponto de vista veterinário, eu vejo assim. No caso, a gente conversou com tem os órgãos, o federal e o estadual a respeito, e o Conselho de Medicina Veterinária, que também era requerido, foi uma denúncia da ONG Amazonas da Terra, né? Uma das melhores denúncias, quando os senhores quiserem fazer um questionamento muito bem feito, com fatos, documentários, fundamentação teórica, foi bem interessante. Fundamentação legal, e aí eles trouxeram esses elementos, né, desse caso, que é um caso que a gente está encaminhando com ele. Mas acho que é basicamente isso. Então, ok para os senhores? A gente vai só fazer alguma coisa mais que os senhores queiram? Não, que eu diria que okay. Muito obrigado. Só um complemento. O SINDAN, que poderia ser o sindicato a tomar uma providência, ele não tomará, porque são todas as empresas filiadas a ele. Esse SINDAN só foi questionado se não faltou. Eu sou vice-presidente do SINDAN. E o presidente do SINDAN é o Ale, que é uma das partes. Sim. Mas o SINDAN é questionado pelo Ministério, a única coisa que ele se manifestou é o seguinte: não tem reforma. Aquela manifestação importante, que é um item importante. A gente tem isso na documentação, que os senhores encaminharam de alguma forma, acho que seria interessante essa manifestação também. Meu querido Mauro, você tem isso digitalizado nos processos do Ministério? Eu posso pedir se eu puder encaminhar, é informação importante também. Então. Tá ótimo. Só fazer o registro do... A gente tem a lista de quem pensa. Foram discutidas os fatos pertinentes ao inquérito civil Tigre, conforme consta eu vou mandar isso aqui digitalizado.
toda falando. Até porque a forma que gosta da mídia digital, né? É um search. E eu acho que a única coisa que eu acho que produzir. Só isso, eu acho. E aí, tá gravando aí, né? Sim, Bom, mas tá bom, é isso. É curtinho, né? Uma página só pra gente assinar o papel. A reunião e tal aqui. Isso, pode. Só um registro do papel da. A sacanagem que eu fiz, né? Porque eu vi o Bolsonaro, ele achou que